Fala galera, seja todo bem-vindo a mais um vídeo aqui, Supremacia Brasileira, esse canal aqui traz notícias do futebol brasileiro em tempo real para você. E hoje vai falar sobre o Flamengo, sobre o caso Bruno Henrique e sobre o jogo de amanhã entre Sport e Flamengo, Campeonato Brasileiro, fala a escalação e tudo mais. Assista até o final e não perca nada aqui, as atualizações sobre o futebol brasileiro, principalmente sobre o Flamengo. Sem mais enrolações agora, fica agora aí com o vídeo. Atravessar o samba por aqui, eu já vou mudar até o assunto, porque ontem foi realizado o julgamento de Bruno Henrique no STJD por suspeitas de participação em manipulação de apostas esportivas e a pena que já tinha sido aplicada de 12 jogos mais multa foi reduzida numa multa de R$100 e acabou o assunto. R$100 mil, eu falei quanto? R$100. R$100 mil. Pra eles é isso aí mesmo, é não, mas é isso, a gente vai comentar na sequência. Ao contrário da última segunda-feira, quando a sessão foi interrompida após um auditor pedir vista, Bruno Henrique acompanhou o julgamento de forma online e não presencial. Dos 9 auditores, 6 votaram pela anulação dos 12 jogos de suspensão a que ele havia sido condenado em primeira instância há 2 meses. E a favor de uma multa de R$100 mil, formando maioria no pleno. Por maioria de 6 votos, há 2 votos, há 1 voto. Para desclassificar a condenação do 243A, com a aplicação do 191, inciso 3º, combinado com a RGC 65, inciso 5º. Então, a fixação de multa máxima em R$100 mil. A Procuradoria requer a lavratura do acórdão, que será naturalmente devidamente lavrado. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão do Pleno do STJD. Bruno Henrique foi enquadrado no artigo 191 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que trata de assuntos ligados ao não cumprimento do regulamento de competições. Não cabe recurso e o caso, na esfera esportiva, está finalmente encerrado. Só o fato de estar aqui diante da Justiça Desportiva, respondendo a um processo como esse, ele já serve não como exemplo só para Bruno Henrique, mas para todos os atletas. Acusado de forçar um cartão amarelo em novembro de 2023 para favorecer apostadores, entre eles o irmão Vander, Bruno Henrique fica liberado para atuar na reta final do Brasileirão e na decisão da Libertadores. Ele ainda será julgado criminalmente. Tenho conversado muito com o Bruno ao longo desses últimos meses. Ele sempre esteve tranquilo da conduta dele, da inocência dele, que ele jamais cometeu nenhum ato que agredisse o futebol brasileiro. Ronaldão, qual é a sua opinião? Porque não só fizeram uma nova votação, como acabou em multa. Tem que ter um advogado bom, né, minha Renata? E eu gostei de ver as palavras do advogado, que ele não cometeu nada, ele nem jogou. Se bobear, acho que ele nem jogou. Acho que ele nem estava no estádio, né, pelo visto. Mas tem que tomar um cuidado para falar dessa turma, rapaz do céu, mas eu vou castigar aqui. Bobão. Eu tô me sentindo um bobão, depois do que eu vi que foi feito ontem, ainda mais que esse julgamento que eles fizeram. Foram empurrando, e o menino do Curitiba, o Aleph Manga, não teve a mesma sorte, né? O mesmo advogado, uma pena, filho. Você vê como é que é o mundo hoje em dia? E aí estão falando agora que vai ter um julgamento aí, que todo mundo vai esperar, não espere nada pelo jeito. É que isso foi na justiça desportiva, agora tem a justiça comum também. O advogado é muito bom aí, parabéns a todos os envolvidos. O advogado é muito bom, desenvolveu o seu trabalho. Né, o pessoal que estava ali trabalhando também, né, no home office, aquela coisa toda também, fizeram o seu trabalho e o futebol está afundando. E a gente achando simplesmente, que era arbitragem. Né? A gente aqui, todo jogo a gente fica arbitragem. Aí quando cai para o outro campo é pior ainda. Então, eu não sei onde vai parar o futebol. Confesso a vocês que eu não sei onde vai parar. Edu Dracena, foram 6 votos para que tudo isso fosse transformado só em multa, absolvido de jogos, de dias e tudo mais, e 3 aí contra. 6-3, Bruno Henrique absolvido, liberado, tá tudo certo. Eu vou estar igual o Ronaldo, né? Tem que medir as palavras aqui, porque nada contra o Bruno, independente, eu não conheço, já joguei várias vezes contra, mas a questão foi da atitude, para mim vergonhosa, para mim lamentável, para mim, sabe, o STJD poderia colocar um ponto final com relação à questão das apostas, questão de você manipular. Só que agora ele escancarou.
Hoje todo mundo pode fazer qualquer coisa porque não vai ser julgado. O STJD deu esse exemplo. Qualquer jogador hoje pode fazer isso aí que não vai acontecer nada. Ou pode acontecer, porque de repente se não for de um Flamengo, de um Palmeiras, de um time grande que tem condições, vai ser julgado. Então eu vejo assim, lamentável mesmo que esses auditores fizeram, nesse caso do Bruno Henrique. E pediram, um auditor pediu vistas do processo, aí volta na quinta-feira e muda tudo de figura. E o advogado do Flamengo disse que não é para comemorar, que já deveria ter acontecido assim e tudo mais. Sim. Renata, se tem uma coisa que esse programa passa é credibilidade. Então, assim, nós não podemos passar pano numa situação como essa, porque muitas das vezes as pessoas falam, não, o programa lá é porque é Flamengo, o boom é maior. Sim, se o Flamengo, o boom é maior, o exemplo tem que partir daí. Se parte do Flamengo uma punição, isso demonstra para os outros que não pode ser feito. Então, nós não podemos tapar o sol com a peneira. Isso daí é vergonhoso, exatamente porque a gente... Aqui no programa procura passar o máximo de transparência possível e coisa que não vem daí, coisa que não vem. Nós não estamos julgando o Bruno Henrique. Na verdade, nós estamos julgando a pessoa que cometeu um equívoco e estamos falando disso. E a justiça não cumpriu com a justiça. Então, assim, é vergonhoso. O Flamengo deveria ter sido usado como exemplo porque é grande. O Flamengo provavelmente, e óbvio, não compactua com isso. Mas o seu atleta, Bruno Henrique, acabou errando. Então, a gente lamenta por essa situação. Eu só me dou o direito de pensar uma coisa. E se esse julgamento não tivesse esperado tanto tempo, não fosse na reta final de Brasileiro e Libertadores? Se acontecesse antes, será que os auditores também teriam esse mesmo comportamento, essa mesma avaliação? É só isso que eu fiquei pensando, mas enfim... É apenas uma dúvida que eu deixo no ar e ponto, porque a gente tem o direito de refletir, de pensar, de observar, não é? Mas dentro de campo, amanhã o Flamengo tem jogo atrasado da 12ª rodada, fora de casa, diante do Lanterna Sport, e ainda vai aproveitar para dar aquela secadinha no jogo do Palmeiras com o Santos. Amanhã o Flamengo visita o Sport na Arena de Pernambuco. Após igualar os pontos do líder Palmeiras no último domingo, a partida deste sábado, atrasada da 12ª rodada, ganhou ainda mais importância. Cada jogo, a partir de agora, vale a liderança do Brasileirão. Então vamos enumerar os fatos. São 7 baixas por convocações às seleções. Alexandro e Danilo com o Brasil, Arrascaeta, Varela e Vinha pelo Uruguai, Carrascal com a Colômbia e Plata pelo Equador. Achou pouco? Então, anota aí, mais 4 baixas entregues ao departamento médico. Pedro segue o tratamento da fratura no antebraço direito. Essa semana, o atacante retomou o trabalho em campo, ainda usando uma proteção no braço e sem condições de jogo. Além dele, Léo Ortiz também se recupera das dores no tornozelo após estiramento na região. A ideia é ter o zagueiro 100% recuperado antes de voltar a ser relacionado. Alan trata uma fascite plantar e Jorginho é o que está mais próximo de voltar ao time. Desde a semifinal da Libertadores, o meia se recupera de uma lesão na coxa, mas já treina com o grupo e vai ser reavaliado. O provável Flamengo tem Rossi, Emerson Royal, Léo Pereira, João Vitor e Ayrton Lucas, Pulgar e De La Cruz, Luiz Araújo, Cebolinha, Samuel Lino e Bruno Henrique. A pressão do Flamengo é maior do que nos outros clubes. Até mesmo a forma que os adversários vêm jogar contra o Flamengo é diferente por ser o Flamengo. Então nós enfrentamos isso ainda, além disso. Todos os times eles cometem erros nessas fases decisivas, fases com mais pressão. Mas se de um lado a pressão pelo título é grande, do outro, o Sport precisa de um milagre. O único resultado que interessa amanhã é a vitória, que não acontece há 10 jogos. O volante Pedro Augusto, se recuperando de uma lesão no quadril, segue fora. Assim como o lateral esquerdo Igor Cariús, em tratamento de um desconforto na panturrilha. Derek, artilheiro do time, com 6 gols, foi afastado por indisciplina
e está fora da equipe em definitivo. Sendo assim, o interino, César Lucena, deve repetir o time que perdeu para o Atlético Mineiro por 4-2. Gabriel, Matheus Alexandre, Rafael Thierry, Ramon Menezes e Luan Cândido. Rivera, Lucas Cal e Lucas Lima. Léo Pereira, Mateuzinho e Pablo. Para agravar a crise, a diretoria vendeu o mando de campo por 3 milhões de reais, tirando o jogo da Ilha do Retiro e levando para a Arena de Pernambuco. Várias coisas desfavoráveis para o esporte e boas para o Flamengo, a começar pela presença do Bruno Henrique, liberadíssimo, não é? E é um jogo que tem uma desproporção, porque estamos falando do segundo colocado, Edu, contra o Lanterna quase rebaixado. E o Sport, eu acho que ficou 31 rodadas na zona de abaixamento ali, lá na Lanterna, Ronaldo. Nossa, lá embaixo lá embaixo, então para você ver realmente o Sport muito abaixo do que a gente imaginava, subiu o ano passado para a primeira e infelizmente não conseguiu se manter na primeira, mas o Flamengo não tem nada a ver com isso, vai jogar não completo, mas com essa força aí que a gente viu, um time escalado aí, é um time bem competitivo, um time muito forte, até porque o Felipe teve tempo para treinar e de repente entrosar esses jogadores, então para mim o Flamengo é muito favorito para esse jogo. Sim, há pouco tempo um Flamengo cansado perdeu para o Fortaleza e agora vai ao Nordeste outra vez e tem pela frente um adversário que não tem demonstrado resistência nos últimos jogos. Exatamente, Renata. Assim, eu tenho um respeito muito grande pelo esporte, pela torcida, e é um clube assim sensacional para você trabalhar e não merecia estar numa condição dessa, mas assim como aconteceu com o Fortaleza, eu não acredito que o Raio também vai cair 2 vezes no mesmo lugar. Então o Flamengo é muito favorito e o esporte tem que fechar a casinha ali para não tomar muito, porque esse ano as coisas não estão boas, não. E segue muito boa essa briga entre Palmeiras e Flamengo na Série A. Então é isso, galera. Chega mais ao fim do vídeo aqui no canal. Vamos comentar um pouquinho sobre esse vídeo, né? Aqui é o vídeo falando um pouco sobre o Flamengo. O Flamengo enfrenta o Sport, né? No começo do vídeo falou um pouquinho sobre o caso do Bruno Henrique. O Bruno Henrique tá liberado para jogar. Vai receber só uma multa de 100 mil, né? E não vai perder nenhum jogo. Para quem ia perder 12, vai perder nenhum. E vai estar disponível para o jogo já contra o Sport e também os próximos jogos até o final do campeonato. Isso é muito bom, porque é um jogador aí que ele não é titular, mas vem se usando bastante aí por Felipe Luiz e tem uma peça de reposição ali para até mudar durante o segundo tempo, né? Um jogador rápido que faz com que o time adversário fique bastante com medo. Então ele vai ser fundamental aí para o Flamengo durante o campeonato. E está sendo importante agora, né? Porque se ele tivesse sendo punido, o Flamengo não teria um jogador para jogar de atacante nesse jogo, visto que Pedro está machucado, né? Machucado na mão. Mas é isso, torcedor. Qual a sua opinião? Será que o Flamengo vence esse jogo contra o Sport? Comenta pra gente aqui, porque o jogo é muito importante para o Flamengo, né? Visto que o Palmeiras, ele enfrenta o Santos, fora de casa, né? Cheio de desfalque, e a chance de perder pontos é muito grande. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Dê seu palpite para o jogo do Flamengo e seu palpite para o jogo também do Palmeiras. Agora valeu, galera, e até o próximo vídeo.